Olá a todos, espero encontrar-vos bem. Chegamos a dezembro e continuamos nesta altura mágica que é o Natal que eu tanto adoro. No passado vídeo falava-vos de como é que vamos preparar a ceia de Natal, de forma a atenuarmos esta azáfama, este stress, estas alturas em que muitos de nós ficamos demasiadamente agitados e cheios de preocupações. Então, como eu sou uma pessoa muito organizada, como já devem ter percebido, lembrei-me de dar-vos aqui algumas dicas de como preparar a vossa ceia de forma a fazerem tudo com tempo, com serenidade, tranquilidade, sem aquela correria. A primeira coisa a fazer, mal possam, é perderem um bocadinho de tempo, ou melhor, investirem um bocadinho de tempo a pensar como é que gostariam realmente que fosse o vosso Natal, quais são os vossos sonhos, como é que gostariam que acontecesse. Se era na vossa casa, na casa de outra pessoa, numa estância de turismo, qualquer coisa. Percam um bocadinho de tempo a pensar como é que gostariam que fosse o vosso Natal. Depois de saberem o que é que realmente gostavam de fazer no vosso Natal, existem aqui dois passos para mim fundamentais, que são a criação de duas listas. A primeira é o número de convidados ou quem é que vão convidar para a vossa ceia. Isto se estivermos a falar de um Natal realizar-se na sua casa. Contudo, se for na casa de outra pessoa, convém coordenarem-se com os vossos familiares atempadamente, de forma a evitarem aqueles stresses de última hora, onde é que vai ser o meu Natal. Assim, com o tempo, programem, vejam onde é que vai ser o vosso Natal e, se for na sua casa, comecem então a fazer a lista dos convidados para saber quantas pessoas são e qual a dimensão da sua ceia. A seguir, também com o tempo, deve começar a fazer a lista dos presentes. Muitos guardam para a última da hora, gastando o dobro do dinheiro, o dobro do tempo e ganhando imensos cabelos brancos e stress naquelas filas intermináveis. Eu recomendo, e tal como eu também gosto, de começarem uns tempos antes a pensarem no que é que gostariam de oferecer. Vai ver que é muito mais giro ir pelas ruas, a passear, a usufruir toda esta época e olharem para uma montra e dizerem: aquele presente é a cara da Francisca ou aquele presente é a cara do Manel, e deixem que esses bons sentimentos invadam o vosso coração e evitem aqueles presentes de última hora, no sentido de obrigação e às vezes até um bocadinho mais pesados, no sentido de quase com alguma irritação em cima dos ombros. Uma sugestão que também vos posso dar, que é, em vez de comprarem os presentes, por que não fazerem os vossos próprios presentes? Há imensas ideias na internet, desde bolinhos, compotas, enfim, uma série de ideias que podem aproveitar e fazê-las em família para depois distribuir no Natal. Outro pormenor que eu acho delicioso são os embrulhos de Natal. Muitos de nós, às vezes quando os vamos comprar, ficamos um bocadinho tristes quando devemos numa loja despejarem o nosso presente para dentro de um saco, espetarem-lhe com 2 agrafos e uma fita assim um bocado mal enjorcada, como eu costumo dizer, em que o presente perde a beleza, perde a magia. Então, para tornar essa magia mais visível e mais aprazível até, por que não fazer os seus próprios embrulhos? Eu sei que me vai dizer isso dá trabalho, leva tempo, mas e se comprar as fitas com antecedência, os papéis e depois aproveitar os cheirões para ir em família embrulhando os seus presentes? Claro que se tiver crianças muito pequeninas que ainda acreditam no Pai Natal, tem que esperar que eles vão para a cama. Se já têm filhos crescidos e eles já sabem que o Pai Natal é uma questão mais emocional e de magia, pode até combinar com eles e todos embrulharem os presentes em família. Outro pormenor que é fundamental também nesta altura é definir a ementa da sua ceia. Isto se o Natal for na sua casa. Caso o Natal seja na casa de outro familiar, convém coordenarem-se entre todos para saber quem leva o quê. Caso seja então na sua casa, faça uma ementa bastante detalhada e comece a fazer as listas do que é que precisa de comprar, seja a nível de supermercado, seja a nível de frutas, de legumes, de flores, etc. Depois, pode aproveitar os fins de semana com alguma antecedência para comprar aquele tipo de produtos que têm uma validade maior e que não precisam de ser comprados nas vésperas. Assim consegue poupar tempo e algum dinheiro e até aproveitar algumas promoções.
Deixe os produtos mais frescos, como os vegetais, as frutas e até as flores, para, por exemplo, para amanhã do dia 23, em que reserve essa manhã para ir às compras deste tipo de produtos. Ora, já estamos muito em cima do Natal e é preciso começar a fazer os doces, os pratos quentes e, caso seja ainda a pessoa que faz os doces na sua casa, ou até que faça alguns em vez de os encomendar, eu recomendo que os comece a fazer na tarde do dia 23. Vá alternando o seu forno, tentando rentabilizá-lo ao máximo, mantendo sempre a cozinha arrumada, organizada, para esta tarefa, em vez de ser caótica, ser também prazerosa. Quando essa tarde chegar ao fim, reserve um tempo para deixar a sua cozinha toda arrumada e um bom banho de imersão para relaxar e carregar baterias para o dia a seguir. E claro que deve-se deitar cedo para ficar com elas mesmo bem recarregadas. No dia a seguir, estamos a dia 24, em que a azáfama já se faz sentir em grande força. Eu, pessoalmente, gosto de começar o meu dia 24 a pôr a mesa de Natal, com requinte e com preceito. E, portanto, é a primeira tarefa que eu gosto de fazer logo pela manhã. Idealmente, as mesas devem ser redondas ou ovais porque representam o elemento metal tão associado à congregação e à união familiar. Contudo, se tem uma mesa como a minha, que é retangular, pode trazer essa mesma união e reunião através do elemento metal com um centro de mesa redondo, assim como este, e vai também criar esse tipo de energia. A cor da toalha também é importante. Opte por tons encarnados, brancos, prateados ou dourados. Depois de pôr a mesa, está na altura de arregaçar as mangas e irmos para a cozinha fazer os pratos quentes e frios para logo à noite. Mais uma vez, rentabilize o seu forno, tente planear estas tarefas, coordene-se com a sua família, seja a mais chegada que faz parte da casa ou dos convidados que vêm, mas tente organizar tudo de forma a estar tudo pronto a horas. Aquilo que não pode acontecer é os seus convidados chegarem a casa e ainda estar embrenhada no meio da cozinha. Portanto, reserva algum tempo para deixar a cozinha toda arrumada, os lixos vazios, os ecopontos vazios, a máquina de lavar louça também vazia e pronta a encher e, essencialmente, um tempinho para se ir arranjar e pôr-se bonita. Um pormenor que eu também acho fundamental é reservar algum espaço na sua casa para os seus convidados colocarem os seus casacos, as suas malas e ainda um recanto para guardarem ou colocarem os presentes de Natal. Porque quando as pessoas chegam, vêm cheias de sacos e saquinhos, presentes e presentinhos, e aquilo que muitas das vezes acontece é ficar tudo no meio da sala em que as pessoas tropeçam umas nas outras, tropeçam nos presentes. Assim, se tiver um recanto para os presentes, tanto para os seus como para aqueles que vão chegar, melhor ainda. Depois, em função da tradição de cada um, uns optam por desembrulhar os presentes antes da meia-noite, outros depois, outros irem à missa do galo, enfim, independentemente da sua tradição, tente que esta altura do desembrulhar dos presentes não seja meramente um ato de consumo em que as crianças retraçam os papéis e aquilo em 5 minutos acaba. Tente usufruir, estar com a sua família, saborear aquilo que dá e aquilo que recebe. Uma sugestão é, por exemplo, ter uma pessoa ou duas pessoas a fazer essa distribuição ou até fazerem-no à vez, cada pessoa ter o seu recanto onde está a desembrulhar os seus presentes e a colocá-los e assim vão gozando e usufruindo dessa altura tão mágica e tão divertida. Entretanto, a sua ceia deve estar a terminar e quando os seus convidados forem para as suas casas, eu recomendo, principalmente se ainda tiver energia para isso, que deixe a sua sala e a sua cozinha arrumada, as comidas embaladas. Caso o Natal, ou melhor, o dia 25 seja também na sua casa, há ainda uma série de tarefas a fazer. Se tiver ainda energia, como eu estava a dizer, deixe já a mesa posta para o dia a seguir. Se não, pode colocá-la ou montá-la no dia a seguir pela manhã. Ora, nessa manhã, depois de ter descansado e dormido umas boas horas de sono, pelo menos que sejam restabelecedoras, não é? Comece então a tratar das comidas. Uma sugestão que eu costumo fazer e que gosto é, alguns dias antes, eu preparo as comidas e congelo-as, deixando só a fase final do ir ao forno por fazer. Assim, ponho-as a descongelar no dia anterior e depois de manhã é só pôr tudo no forno e o almoço está praticamente pronto. Quando
o almoço do dia 25 ou a tarde do 25, enfim, o Natal acabar, está na altura de carregar as suas baterias. Porquê? Porque a passagem de ano está aí mesmo à porta e é preciso estar ao point para esse início do ano, onde vai colocar as suas sementes para depois virem a dar os seus frutos que tanto deseja para o próximo ano. Fiquem connosco para saber o que é que devem fazer nessa passagem de ano. Vamos estar no restaurante Topo, em Lisboa, que esperamos também com este nome que a sua vida ao longo deste ano tenha atingido o topo que desejava. Até breve, fiquem connosco!